Fala galera, tudo bem? Cá estamos mais uma vez reunidos depois de algum tempo para mais uma intrépida aventura no mundo da biologia. E hoje eu vou trabalhar com vocês a absorção intestinal de moléculas polares e apolares. Você já parou para pensar que quando você come, sei lá, uma sobremesa, um pudim, alguma coisa assim, você tem uma grande quantidade de glicose, né, que está dentro do seu intestino que vai ter que ser absorvida e jogada em algum lugar? Você já parou para pensar se essa molécula vai para o mesmo lugar que aquela gordura que você tem na batata frita, por exemplo? Elas não vão para o mesmo lugar. Elas, na verdade, são absorvidas de maneiras diferentes e vão para destinos diferentes dentro da corrente sanguínea ou da linfa para serem levadas para algum local dentro do corpo. Então, o que eu quero te mostrar hoje é justamente essa diferença. E aí, principalmente as moléculas apolares, são aquelas que podem gerar, aí o triglicerídeo, por exemplo, a gente vai trabalhar com ele, que podem gerar uma quantidade maior de perguntas na minha singela, linda, lépida e fagueira opinião. Então vamos lá para a nossa tela. Eu coloquei para vocês a absorção no intestino e separei aqui moléculas polares e moléculas apolares. Coloquei como exemplo de molécula polar a glicose e como exemplo de molécula apolar o triglicerídeo ou triacilglicerol. Então, primeiro vamos começar com a glicose, com as moléculas polares. Moléculas polares são aquelas que são solúveis em água. Se elas são solúveis em água, então isso quer dizer que não há nenhuma preocupação em eu lançar ou não essa molécula dentro da corrente sanguínea. Porque, afinal de contas, o nosso sangue é basicamente feito de água. Então, o que vai acontecer é que microvilosidade da célula da parede do intestino, o lúmen é onde está o alimento, e a gente vai absorver essa molécula para dentro da célula da parede do intestino. Depois até tem uma coisa legal para a gente trabalhar em relação à glicose, sódio, soro caseiro e absorção e por que o soro caseiro funciona. Eu gravo um outro vídeo para você falando sobre isso. Mas aí, com esta molécula polar, ela não tem nenhum problema em seguir o caminho dela e ir para a corrente sanguínea, chegando, portanto, ao seu destino. Tá? Quer dizer, destino intermediário, porque para onde essa molécula polar vai? E aí vem uma coisa legal, interessante, mas eu acho menos provável que caia para você do que a absorção das moléculas apolares. Se a gente seguir o caminho aqui dessa corrente sanguínea, nós vamos parar diretamente no fígado. Como assim? Existe um sistema chamado sistema porta-hepático. Esse sistema porta-hepático é um conjunto de veias da parede do intestino que desembocam numa veia chamada veia porta hepática, e essa veia porta leva as moléculas diretamente para o fígado. Por que levar diretamente para o fígado? Qual é a vantagem em fazer isso? A vantagem em você fazer isso, levar diretamente para o fígado, é você limpar aquilo que você absorveu antes de deixar seguir adiante. Não é o fígado que metaboliza substâncias que são tóxicas para o organismo? Então a gente vai levar para o fígado primeiro. O fígado diz o que vai passar, o que não vai, em que quantidade, ele dá uma filtrada naquilo que está chegando lá e depois ele deixa seguir adiante aquilo que faz sentido. Sacou? Então é muito bom passar pelo fígado antes. Mas aí vamos lá para as moléculas apolares. As moléculas apolares não podem cair direto na corrente sanguínea. Por que elas não podem chegar à corrente sanguínea de forma direta? Porque elas não são solúveis em água. E o sangue é basicamente feito de água. Resultado prático, a gente vai ter que levar essa molécula para um outro sistema circulatório, que é o sistema linfático, para depois fazer chegar na corrente sanguínea. Então vamos entender o que acontece, tá? TAG, eu botei aqui em cima por C, é triglicerídeo, ou no caso, TAG é triacilglicerol. É a mesma coisa, tá? No momento em que a gente absorve um triglicerídeo, que ele chega no intestino, ele não é absorvido na forma de triglicerídeo, porque um triglicerídeo é muito grande, é um glicerol, que é um triálcool, então imagina 3 carbonos com hidroxila em cada carbono, e 3 ácidos carboxílicos ligados, um a cada carbono do glicerol. Esse ácido carboxílico tem 16 carbonos, 18 carbonos, é muito grande. Então a gente vai ter que quebrar essa molécula de triglicerídeo. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai separar o triglicerídeo em 2 partes. A gente vai quebrar o glicerol e deixar um ácido graxo só ligado a ele. Então a gente vai criar um monoacilglicerol e vão sobrar carinhosamente
2 ácidos graxos, né? Que eu tirei 2 ácidos graxos do triglicerídeo e eu formei um monoglicerídeo, que é o monoacilglicerol. Mas essa quebra para absorção é só nessa primeira passagem. Ou seja, quando a gente seguir adiante agora, a gente vai voltar a sintetizar o triglicerídeo de novo. Então a própria célula da parede do intestino vai pegar esse monoacilglicerol, vai pegar esses 2 ácidos graxos e vai juntar. Vai juntar e voltaremos a ter o triacilglicerol. Aí você vai dizer, caraca, doido, mas para que eu vou juntar de novo se eu levei um tempo para dar uma quebrada nessa bagaça? A gente junta de novo para que a gente possa lançar esse triacilglicerol junto com outros triglicerídeos e colesterol dentro de uma vesícula. Então a gente vai proteger o triacilglicerol antes dele chegar ao seu destino, que é o sistema linfático. Então imagina cá comigo, ó, por isso que eu botei os 3 pontinhos aqui na célula, e imagina cá comigo que a célula vai acabar aqui, ó, e que aqui do lado está passando um vaso, só que agora é um vaso linfático. Não é um vaso sanguíneo, porque a gordura ela não fica muito confortável no sistema circulatório sanguíneo. Aí esse cara, ou seja, essa vesícula, ela vai ser lançada no interior da corrente sanguínea. Então ela vai ser colocada aqui, ó. Posso botar a vesículazinha ali, ó? Tá lá a vesícula e dentro dela tá o triacilglicerol. Qual é o nome dessa vesícula? Essa vesículazinha recebe um nome maneiro porque ela vai se destinar justamente ao fígado, só que ela vai acabar caindo, só para você ter uma noção. A linfa ela é um conjunto de vasos com fundos cegos nas bordas que desembocam aqui numa região abaixo da nossa clavícula, que é a veia subclávia e que daí vai para a veia cava superior. Então vai chegar no fígado, mas vai demorar um pouquinho porque vai dar uma circulada. O nome dessa vesícula, não sei se por um acaso você já ouviu falar nessa história, é quilomicron. E o quilomicron é responsável, é a vesícula, é a lipoproteína. Existem outras lipoproteínas muito mais famosas. LDL, lipoproteína de baixa densidade, HDL, lipoproteína de alta densidade. Eu posso falar disso para vocês em outro vídeo. Mas, neste caso aqui, essa vesícula basicamente carrega triglicerídeos. E ela vai ser destinada ao fígado, sim, mas ela primeiro tem que sair da linfa e chegar à corrente sanguínea. Depois ela vai ao fígado e quando ela chega ao fígado, essa vesícula ela é manipulada, ou seja, o fígado vai metabolizar aquele triglicerídeo e modificar o colesterol absorvido para formar justamente o LDL que vai para os tecidos, tá? Então vamos dar uma resumida no que a gente aprendeu? Ó, absorção intestinal, moléculas polares como a glicose ou gases e outras moléculas que a gente come e se alimenta e que sejam aminoácidos polares, moléculas polares em geral, vão diretamente para a corrente sanguínea, caindo na veia porta, no sistema porta-hepático, e indo diretamente ao fígado, onde aquilo ali é filtrado, se for necessário, e o que a gente pode liberar para passar para o organismo, a gente libera. Moléculas apolares, como o triglicerídeo, por exemplo, o colesterol também, vão para a linfa. E da linfa acabam desembocando no sangue. Escrevi aqui no cantinho, tá, Patu? Botei aqui um sanguezinho aqui no canto com uma setinha. Ou seja, a gente absorve o triglicerídeo, quebra monoglicerídeo, depois 2 ácidos graxos, separando os dois, ressintetiza o triglicerídeo, coloca junto com o colesterol, mas em pequena quantidade, dentro de um quilomicron basicamente é triglicerídeo, e lança essa vesícula na linfa. Da linfa, se a gente seguir o caminho, a gente chega na corrente sanguínea na região abaixo da clavícula. E aí depois circula pelo nosso corpo, vai para o fígado e é metabolizado e transformado em outras lipoproteínas, no caso de baixa densidade, que é o LDL. Tranquilo? Entenderam esse sistema de absorção? Bom, a ideia desses vídeos, que eu estou gravando a partir de agora, é que eu consiga explicar para você determinados assuntos em 12 minutos. 12 minutos é um tempo em que você consegue prestar atenção de maneira plena.
A partir daí, principalmente a partir dos 16 minutos, a sua atenção começa a se perder um pouquinho. A gente consegue estudar 45, 60 minutos, não tem problema. Mas a tendência é que a gente tenha menos, não é, atenção, a gente tenha menos vontade, a gente vai perdendo um pouquinho, não é, daquela concentração que a gente tinha. E aí, consequentemente, a gente aprende pior. Então, esses microvídeos de 12 minutos servem justamente para que você aprenda o máximo possível. Sim? Próximo assunto, estou a pensar, talvez eu fale do soro caseiro, é uma boa. E aí a gente se vê na próxima. Se você gostou do vídeo, manda para um amiguinho, fala, pô, lá o canal do Tio Cissão tá maneiro pra caraca, o tal do Briofrix, não é? Segue o cara lá, dá uma olhada nos vídeos do cara, ele vai te explicar umas paradas legais e você vai aprender, não é, de uma forma, não é, simples, direta e de uma maneira relevante para a sua prova. Então, beijos no coração, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!